Essa é benção, meu filho. Vamos ler a palavra do Senhor, amém? 2 Coríntios capítulo 4. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar, ritmado, o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Escute isso. Quem vê de fora não entende como é que ainda estão de pé. Pode ficar com retorno maior aqui, tá? Mais alto. Como eles conseguiram. E a resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Quantos creem nisso? Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser o quê? Perfeito, como tudo que Ele. O Senhor está aqui na casa. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, eu não sei como você chegou aqui nesse lugar, mas de uma coisa eu sei, que o Deus que está aqui nesse lugar vai trazer refrigério. Ei, hoje é uma noite de refrigério, hoje é uma noite de paz. O príncipe da paz está aqui nesse lugar. E não há lugar. Você pode louvar a Deus? Não há lugar melhor. Meu Deus, Deus está nesse lugar, irmão. E que o lugar que eu sinto, diga isso, que o Senhor está. E só nesse lugar perde a vez. Que graça, Jesus. E dá lugar à fé. Cante isso. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Meu Deus. De fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. Oh, só a igreja, amém? Diga a resposta. Bem baixinho para a igreja cantar. Ah, irmão, canta com fé. Diz isso para o seu Deus. Como tudo que Ele. Glória a Deus. Pode celebrar o nome de Jesus. Pode exaltar a Ele. Se puder colocar só um pouquinho de retorno aqui, estava bom no comecinho e deu uma baixada, eu agradeço, que a voz vai embora. Vamos ler o texto? Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos
perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Texto forte esse, irmãos. Esse texto do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, ele vai trazer uma revelação logo no começo. Vai trazer uma verdade. Ele vai dizer assim, ó: sofremos pressões de todos os... Isso é uma verdade ou não é, irmão? Irmão, hoje em dia o negócio está feio. Para todo lado que você vai é pressão. É pressão na família. É pressão no trabalho. É pressão na faculdade. É pressão no ministério. É cobrança de um lado, é cobrança de outro. Para todo lugar que você vai está sendo assim. Quem aqui trabalha na parte de vendas? Levanta a mão. Vocês já ouviram falar no negócio meta? Já, não já? Irmão, que não tem pressão maior do que essa. É você atingir a... Aí quando você chega na meta, o próximo mês, a meta do... Irmão, pensa numa tribulação, é isso. Você fica feliz de ter alcançado a meta e fica triste ao mesmo tempo, porque sabe que o próximo mês o patrão vai subir a... Irmão, não tem pressão maior do que essa não, irmão. Pelo amor de Deus, Deus abençoe você, aonde você está. Mas a verdade é que nós estamos recebendo esses tipos de pressão. Fiz aqui uma brincadeira com vocês, mas na nossa história de vida, nós somos pressionados pelo mundo, nós somos pressionados pelas pessoas, nós somos pressionados pelas circunstâncias, nós somos pressionados. Isso é um fato. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós somos pressionados. O próprio Jesus vai dizer em João capítulo 16 que, no mundo tereis o quê? O que é aflição, senão um tipo de pressão? Eu anotei aqui para mim não esquecer. O que é uma pressão segundo a física? Escuta aí. É uma grandeza dada pela razão de uma força aplicada perpendicularmente sobre uma superfície e a área da superfície, entendeu? Não? Telecurso 2000 para você, quem lembra? Os mais antigos lembram aí. Glória a Deus, era logo cedo, né, irmãos? É o valor da força exercida, melhorou? Não? Socialmente, é uma ação de tentar persuadir ou obrigar alguém. Alguém já tentou te persuadir? Isso é uma pressão. Mas para a Bíblia, como é que a Bíblia olha? Qual é o olhar bíblico que tem sobre a pressão? A pressão, diga, com fé, irmão, um método de Deus. E o clima vai esquentar aqui. Aumenta o ar. Mas se é um método de Deus, você acha que os métodos de Deus são ruins, irmãos? Não, muito pelo contrário, os métodos de Deus são bons. É porque a gente olha para a pressão que chega até a nossa vida e a gente só olha para o momento da dor. Quando nós estamos sendo pressionados, nós só enxergamos o momento da dor, o momento da aflição, o momento do aperto. Porque a pressão, ela traz isso. O nome já está dizendo, uma pressão, ela traz isso. A pressão, ela traz desconforto. E quando nós estamos nesse meio, nesse lugar de pressão, seja ela qual for, nós só conseguimos enxergar a dor, pastor Ramos. E nós não conseguimos olhar adiante e olhar com o olhar de Deus. Olhar com o olhar que se Deus está permitindo alguma coisa, é para nos moldar, para nos treinar. E o pensamento é esse. Se eu estou passando por alguma angústia, se eu estou passando por algo difícil, Deus não é comigo. E muitas das vezes as pessoas olham, está sofrendo, pecou, está em pecado. Está sofrendo, Deus não é com ele, Deus abandonou. Muito pelo contrário, esse pensamento foi o mesmo pensamento da igreja de Corinto a respeito de Paulo.
A igreja de Corinto estava dizendo assim, palavras minhas, traduzidas. E Paulo, Deus não é contigo não, Paulo. Deus não é contigo não, porque você sofre demais, Paulo. Você está sofrendo demais. Então, se você está sofrendo, Paulo, isso é a igreja de Corinto falando para Paulo. Se você está sofrendo muito, Deus não é com você. E esse é um pensamento errôneo, porque Paulo vai rebater. E Paulo vai dizer assim, é justamente por isso. É porque eu passo por essas aflições, é porque eu estou passando por esses processos de pressão, e Deus tem me livrado de todos eles. É por isso que Deus é comigo. Aí nós devemos olhar para as coisas que acontecem na nossa vida, que aos nossos olhos não são tão bons, mas nós devemos olhar com outro aspecto. Olha o que o Tiago vai dizer no capítulo 1, escuta isso. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passares por adversidades e por provações. Tiago está dizendo assim, ó, você tem que ter júbilo porque você está passando por isso. Por quê? Olha o que ele continua no texto, diz assim, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Ele está dizendo assim, ó, essas aflições que vocês estão passando, fiquem alegres com ela, porque elas estão produzindo em vocês algo melhor. Essas dificuldades que nós enfrentamos, Deus está usando delas para nos tornar pessoas melhores, para nós sermos aperfeiçoados. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que está passando por algum tipo de pressão, ei, fica tranquilo, é só Deus te aperfeiçoando. Deus está transformando o nosso caráter. Deus está empurrando a gente para a bênção. Sabe por quê? Porque a pressão, ela tem o poder de nos transformar, mudar o estado das coisas, e tem também um caráter de ensino. Você quer ver como a pressão, ela tem esse poder de transformar? Quem era Paulo? Você lembra? Quantos conhecem aqui a história de Paulo, irmãos? Paulo, uma das pessoas mais significativas no Novo Testamento. Quem era Paulo? Paulo era um perseguidor. Se Paulo existisse hoje, irmão, estava todo mundo aqui correndo, preocupado, se soubesse que Paulo estava passando na Rua dos Trilhos. Estava todo mundo correndo, hein, pastor Tony? Todo mundo entrando dentro dos carros, porque ele assassinava o povo, açoitava o povo de Deus, perseguia o povo de Deus. Ou seja, Paulo era um grande e feio carvão. Por que eu estou falando de carvão? Você sabe como é o processo da criação de um diamante? Você sabe, irmão? Um diamante nada mais era do que um carvão, sem valor algum. E esse carvão, embaixo da terra, submetido a uma alta pressão, se torna um diamante. Só virou diamante porque teve pressão. Se não tivesse pressão, não tinha se tornado diamante. Você já está entendendo o tom da mensagem aqui? Você já está entendendo o que Deus está falando aqui, ou você não está entendendo? Você e eu éramos como um carvão, não valíamos coisa alguma, não. Sabe por quê? Porque éramos pecadores, vivíamos distante de Deus, mas aí veio uma pressãozinha, não foi? A dificuldade bateu na tua porta, e é por isso que nós fomos transformados. E Deus está transformando a vida do seu povo, e foi assim que aconteceu na vida de Paulo. Se não fosse a pressão na vida de Paulo, o pau cantando nos lombos de Paulo, ele não tinha se convertido. Atos capítulo 9, já começa seu ministério sob pressão. Veio uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmão, você já pensou o próprio Jesus falar com você assim: Pastor Hana, por que me persegues?
É de arrepiar, né, amigo? Por aí, só de escutar a voz de Jesus, o negócio já estava complicado para ele. Mas ainda tem mais, uma intensa luz. É tudo tão forte, ele recebe uma pressão, uma descarga de pressão naquele momento do seu chamado, tão forte que Paulo cai ao chão, Paulo fica prostrado no chão. O texto vai dizer que o pessoal que estava com ele, alguns ajudantes, ficaram emudecidos, e Paulo ficou 3 dias sem enxergar. É ou não é uma grande pressão? Mas para uma pessoa que precisava ser transformada em diamante, ele precisava desse impacto. E aí continua. Eu vou ler um texto para vocês aqui, que vai resumir a vida de Paulo, que ele viveu sob pressão. Amém, irmãos? A igreja está comigo? Nem viveu muita pressão, Paulo, tá? Você pensa que você está vivendo em pressão? Eu vou ler um texto aqui para você. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Escuta com atenção. Isso é o que Paulo viveu. Ainda viver mais coisas. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se tivesse enlouquecido. Segura. Pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Parou por aqui, pastor Igor? Não. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar. Muitas das vezes passei por perigos em viagem, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre os próprios irmãos compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Tanto perigo é esse, meu Deus? Trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas das vezes atravessei longos períodos de jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Isso é pressão ou não é, irmãos? Isso é o apóstolo Paulo. Eita, pastor Igor, o negócio agora esquentou. Mas eu vou passar por tudo isso? Não necessariamente. Porque Deus, a mesma pressão que Paulo foi submetido, não é a mesma do pastor Igor, e não é a mesma que Deus vai submeter você. Até porque Deus é que está no controle dessa pressão. Amém, igreja? É Deus que está no controle dessa pressão. E por isso que Paulo passa por tudo isso, porque Paulo precisava ser moldado. Paulo precisava ser transformado. Mas para cada uma pessoa, Deus vai ajustar a pressão. Veja o que o próprio Paulo vai dizer. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. O que quer dizer isso? Deus está dizendo para vocês: ei, fica tranquilo que eu estou no controle, vocês não vão morrer. Paulo, não vai acontecer isso, eu estou no controle. É Deus dizendo aqui: ei, quem está sentado no trono sou eu, quem está com a mão estendida sou eu. Ei, você não vai morrer não, eu só estou te moldando. Não é para a morte, muito pelo contrário, é para nos tornar pessoas melhores, transformar a nossa vida. Escute, olha como Deus controla a pressão. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Deus controla a pressão na sua vida com escapes. Paulo estava passando por uma grande tribulação financeira. O negócio estava pegando. A igreja em Filipenses, na carta a Filipenses, Paulo vai dizer:
fizeram bem em me terem ajudado nesta difícil situação. Paulo tinha cooperadores: Silas, Timóteo, Áquila, pessoas que o ajudavam no ministério. Irmão, se tem uma pessoa que passou por uma pressão terrível, foi Davi. Davi, depois que foi ungido rei, não assumiu reinado nenhum não, irmãos. Depois que Davi foi ungido, o pau cantou nos lambos de Davi, irmãos. Era Saul perseguindo ele todos os dias, todas as horas, perseguindo. Mas toda vez que Saul arrumava um plano para acabar, para matar com Davi, Deus levantava um Jonatas. Você não está entendendo não nessa noite? Deus está levantando pessoas para te ajudar no momento. No momento de tribulação, Deus vai e bota um Jonatas. Você não está sozinho. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Você vai receber uma ligação no momento correto, no momento certo. Alguém vai te ligar: está precisando do que aí? Você não está sozinho. Eu vou repetir, você não está sozinho. Deus está com você. Deus está controlando ali. Não é para te acabar. Ei, Deus não tem prazer nisso. É só te moldando, irmão. De vez em quando a gente precisa mesmo de um arroxo para entrar no lugar. Essa que é a verdade. Difícil, é uma mensagem dura, mas essa é a verdade. Estava Jesus, chicoteado, açoitado, cuspido, humilhado, suas vestes todas rasgadas, e colocaram uma cruz sobre Jesus. Escute isso. E está ali Jesus, caminhando na via, indo em direção aonde iriam crucificá-lo, cansado, esgotado fisicamente, assim como eu e você, porque a vida é difícil, é complicado. Eu estou falando para pessoas aqui nessa noite que estão esgotadas. Eu estou falando aqui para pessoas que não estão aguentando mais. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus estava caminhando com aquela cruz, e os soldados olham para o lado e veem um homem, Simão o Cirineu, que ajuda Jesus a carregar a cruz. Em momentos de dificuldade, Deus se levanta. Em momentos de dificuldade, Deus se levanta. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu não sei qual é a adversidade que você está passando. Eu não sei qual é a tribulação que você está passando. Eu não sei qual é o tipo de pressão que você está falando. Mas Deus vai levantar alguém. Vai vir o telefonema, vai vir o WhatsApp no momento certo, o socorro vai chegar no momento certo. Ei, não desanima, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Um outro benefício da pressão: a pressão, ela muda o estado das coisas. Esse tempo difícil, onde a picanha está muito cara, onde o filé mignon está muito caro, nós, pobres mortais, vamos comprar talvez uma carne de peito, né? Vamos comprar ali um acém com osso, né? O que a gente faz com a bexiga dessa carne que está dura demais, irmãos? Coloca dentro de uma panela de... irmão, até banguelo come. Como eu não como, irmão? Hein, irmãs? Bota numa panela de... A pressão tem esse poder de mudar o estado das coisas. Aquilo que era duro fica bem molezinho. Dá até para comer com cuscuz, está vendo? Cuscuz é de Deus, irmão.
mas ela muda o estado das coisas. Você quer ver? João capítulo 8, a mulher adúltera, olha para cá. O texto vai nos contar que uma mulher foi pega em adultério. A igreja está comigo? Uma mulher foi pega em adultério e foi levada até Jesus. Vamos imaginar, uma mulher naquele tempo seja pega em adultério. Como você acha que essa mulher foi levada até Jesus? Cara, senhora, nós queremos convidar a senhora para um momento, uma sessão de apedrejamento. Não se preocupe, porque nós contratamos alguns velhos, alguns jovens, e vão acertar direto na sua cabeça e a senhora vai morrer. Você acha que foi assim? Percebendo, olhando a cultura daquela época, não foi assim, irmãos. Vamos lá, que você vai ser a coadjuvante, porque nós queremos pegar Jesus, nós queremos colocar Jesus no estreito, na pressão. Não coloca Jesus. Olha, se tem alguém que não vai na pressão, é Jesus, viu, irmão? O download está vindo agora. Não adianta botar o dedo na cara de Jesus, não, para ele te abençoar, não, que não é assim que a banda toca, não, viu? Ah, Jesus, eu fiz. Foi? Muito bem para você, parabéns. Ah, porque eu quero. Oh, que bom, eu também quero. Fecha parênteses. Mas imagina comigo. Eu estou imaginando como aquela mulher foi levada até lá. Amém, irmãos? Vamos ver. Adultério, algo terrível na época de hoje. Imagine lá. Pegaram aquela mulher. Possivelmente ela já sabia que ia ser apedrejada. Talvez ela esboçou alguma resistência. Com certeza aquela mulher foi pega pelos cabelos, pega pelos braços. Aquela mulher estava sofrendo uma das maiores pressões da vida dela. Eu imagino, adúltera, e aqueles nomes mais que você está imaginando aí. Infeliz, vai morrer, vai acabar, vai ser apedrejada. Possivelmente no meio da confusão, ela teve a roupa ali rasgada. Eu não sei como ela foi pega em adultério. Ela devia estar numa situação um pouco difícil das vestimentas. Correto, irmãos? Estou deduzindo bem esse momento? Possivelmente foi assim, o texto não fala, mas eu creio que foi dessa forma. Uma confusão, irmãos. Irmãos, eu morava no bairro Zé Pinheiro, Zona Leste. Irmãos, pensa no bairro abençoado, para não dizer, lá em Campina Grande. Qualquer briga que tinha, todo mundo saia para fora. O que? Até os cachorros botavam a cabeça. Você imagina naquela época, cidade pequena, pastor Ivelto. Todo mundo queria olhar um apedrejamento, porque eu vou te falar uma coisa. Tem um bocado de gente, misericórdia, tem um bocado de gente torcendo para ver a nossa desgraça. Tem um bocado de gente assim, vai se acabar agora. Acabou, terminou. Vai sofrer agora, já era. Diga-se de passagem, eram judeus, tá? Pastor, que você está defendendo a mulher adúltera? Não, que fique bem claro isso, registrado aí na câmera. Foca em mim, Hamilton. Não estou defendendo a mulher adúltera. Eu não estou nem entrando se ela merecia ou não. Não estou falando nada disso. O que eu estou é relatando para vocês um período de pressão, um momento de pressão que aquela mulher passou. Ou isso não é pressão, irmãos? É ou não é pressão, irmãos? Por que Jesus permitiu? Por quê? Porque o mesmo que permite é o mesmo que resolve. O mesmo que permite a pressão é o mesmo que diz: olha, pode jogar a bola aqui no peito de Jesus que eu vou fazer um gol agora. E chegou lá. Resumindo, mulher, aonde estão teus acusadores, mulher? Aonde estão aqueles que te acusam? E cada um foi largando as pedrinhas e foi embora para suas casinhas. Olha para mim.
Sabe por que Jesus permitiu aquela pressão? Sabe por que Jesus permitiu que aquela mulher fosse levada daquela forma? Porque senão, possivelmente, ela já estaria cometendo aquela época, continuaria cometendo o mesmo. Ninguém está vendo. Vou tomar uma água aqui, irmão. Segura as portas aí, obreiro, para ninguém sair depois que eu falar isso. Máquina de choque, tudo ok? Ninguém sai não. Você quer saber da verdade? A verdade é que se Deus não tivesse permitido essa situação que chegou até na sua vida, até hoje você estaria fazendo algo que era errado. Até hoje estava no mesmo caminho de morte. Você não estava enxergando porque você passou por aquilo, porque você estava em rota de colisão com um caminhão carregado de cimento. Você estava indo para o abismo. Se Jesus não tivesse permitido naquele momento, você não estaria aqui sentado agora. Mas pastor Igor, doeu, mas tu está salvo. Mas pastor Igor, foi complicado, mas tu está aqui escutando a palavra. Ei, eu quero dizer para você que Deus transformou aquela mulher em quê? De sentenciada à morte, filha do reino, de sentenciada à morte, de pecadora, agora os pecados perdoados. Ia tudo se acabar. Eu podia ver. Eu posso imaginar no texto, o diabo vai acabar. Vai acabar agora a família. Vai se acabar agora, o marido não vai mais voltar para casa. Perdeu o emprego, agora se acabou, foi tudo. E o inimigo estava rindo de você. Mas ele se esqueceu que enquanto ele estava achando graça de vendo você sendo exposto, existia um homem escrevendo com um dedo na terra. No final da história, Jesus sempre está lá. Nos momentos de angústia e de pressão, Deus está sempre lá. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Suporta, 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 suporta. Você pode dizer para o seu irmão: suporta. Jesus está lá no final das contas, Ele está no controle de todas as coisas. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não pare agora, não se limite apenas o teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. Vou repetir, fica tranquilo. A banda pode vir me ajudar. Deus está providenciando um sorriso. Escuta, para aquela noite que você estava aflito, não estava? O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não pare agora, não se limite apenas o teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, vai acabar. O inimigo vai acabar agora. Eu vou matar, eu vou destruir essa família. Não vai sobreviver nenhum. Vai perder o emprego. Não vai sobreviver não. E o inimigo dava gargalhadas de você.
Ô Satanás, aprende uma coisa, que teus filhos têm um pai. Perdão, Satanás, aprende uma coisa, que os filhos que estão aqui nessa noite têm um pai. Você tem um pai. Ou você está pensando que os momentos de tribulação Deus te abandonou? Ih, que conversa é essa? Ei, Deus está no controle de todas as coisas. Quem é capaz? Quem é capaz de destronar o nosso Deus? Quem é capaz de mover a mão do Senhor? Ninguém é capaz de fazer isso. Não te preocupa não. Só aguenta a pressão. Você não está vendo não? Deus está te empurrando para onde Ele quer. E muitas das vezes, irmão, vai desculpando aqui, em nome de Jesus. Mas lá no Nordeste tem um bicho chamado jumento, irmão. Irmão, quando esse bicho... Não estou te chamando de jumento não, estou dizendo que lá na Paraíba tem um bicho chamado jumento. Correto, Cristiano? Não estou chamando ninguém de jumento. Irmão, quando ele empaca, não vai nem para frente nem para trás. Qualquer semelhança é mera coincidência. Tem que vir alguém com chicote. Chicote não é bom não, irmão. Mas tem hora que ele resolve, viu? Vou botar um pouquinho de pressão aqui para ele acelerar um negocinho. Meu filho, você está muito cômodozinho, sentadozinho no sofá, né? Vou colocar uns boletos para meu filho pagar, para ver se meu filho se anima. Irmão, eu estou brincando aqui com você, mas a sua vida, ela não é uma vida aleatória. Nada acontece por acaso. Deus está te empurrando para a vitória. É por isso que tem tanta pressão, porque Deus está dizendo assim: eu vou pressionar ele agora, porque lá na frente eu estou preparando. Ei, Deus está preparando pessoas aqui para assumir lugares inimagináveis. O Espírito Santo está falando no meu coração aqui: ei, essa peleja no teu trabalho, ei, escuta isso, essa peleja nessa saúde não é para matar. Eu estou te tratando. A pressão também ela é, diga, pedagógica. É com fé, irmão, pedagógica. Irmão, pode trazer mais um pouquinho de água aqui para o pastor Igor? O pastor Igor está meio cansado. Gordinho, irmão, ando daqui até ali, já fico cansado. Mas eu vou, projeto verão 2035, eu vou chegar lá. Bicho, até 2035 eu não. O pastor Rana perdeu quantos quilos, pastor? 60, meu Deus do céu. Uma salva de palmas pela vida desse homem, irmão. 60 quilos não é brincadeira não. Jeová. Deixa eu me dar uma dica, fecha a boca. Estou aliviando aqui que o chicote está estralando, né? A pressão também era pedagógica. Escuta isso. Mateus capítulo 8. Os discípulos de Jesus já entram num barco para passar para outra margem. Jesus vai tirar um cochilo, tranquilo demais. Mas no meio, o que acontece? Vento, mar revolto, uma tempestade que está açoitando o barco. O momento era de, diga, pressão. Não, diga com fé, pressão. Estava cantando, meu irmão. Era pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come. No lombo dos discípulos. O mar estava revolto. As coisas estavam complicadas. Estavam desesperados. Tão desesperados que foram correr até Jesus para acordar Jesus, irmão. Eu acho que Jesus se levantou indignado. Pai, estragou meu cochilo aqui. Está desesperados. Desesperados. Quem estava no barco? Quem estava no barco, irmão? Jesus estava no barco. Qual é a probabilidade de Jesus estar dentro do barco e esse barco naufragar? Nenhuma. Está desesperado por quê? Deus está lá, Jesus está lá no barco. Jesus está no barco.
Sabe qual é o nosso problema? A gente pensa que o fato de Jesus estar no barco não tem pressão. Conversa fiada. Jesus está no barco, eu vou viver uma vida maravilhosa agora. Só viajar, só passear, não tem nenhum problema. Não. No mundo tereis. O fato de Jesus estar no barco, o fato de Jesus estar na sua vida, não anula as pressões que são comuns aos homens, mas também fica tranquilo, porque o mar, a pressão, não vai impossibilitar Jesus de fazer o milagre e te proteger. Você entende isso? Jesus no barco não vai eximir você de passar por pressão de tempestade, mas também a tempestade, mais alta que seja, não vai eximir de Jesus na hora certa acalmar o vento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Meu Deus, o Deus que derruba as muralhas, essa pressão da estéril faz mãe de filho, é o mesmo que bradar do alto. Vem me ajudar a louvor aqui, por favor, que minha voz já foi embora. Deus já fez. Deus já. Canta, canta, canta. Muitas fontes em meio ao deserto, e a livramento, receba livramento agora da parte do Senhor. Livramento, livramento. Eu profetizo agora livramento em nome de Jesus. Livramento, livramento, paz. Nebia sure cantarababa. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape. Mas pastor Igor, o senhor disse que tinha caráter pedagógico. Tinha. Jesus estava ensinando algumas pessoas naquele barco. Correto? Repete comigo. Barco, discípulos, vento forte, tempestade e mar. Capítulo 14 de Mateus. A mesma situação, bem parecida. Barco, discípulos, mar, tempestade, o vento estava revolto, mesma coisa, bem parecidazinha. Você não está entendendo ainda não, né? No capítulo 8 passaram por uma adversidade, estão passando nova. Não entendeu ainda não, né? Vou te explicar. No capítulo 8 você estava passando por uma dificuldade. No capítulo 14, você está passando pela mesma dificuldade. Ou seja, Jesus quer ver teu mal? Não. No capítulo 8, ele estava te ensinando alguma coisa. No capítulo 8, Jesus estava ensinando alguns discípulos a quê? No capítulo 8, eles levam um puxão de orelha. Vocês não estão com fé não, é? Vocês não estão com fé não, é? Vocês não estão com fé não? Rapaz, tem fé, irmão. Tem fé, irmão. Faça o seguinte. Eu acho que você aprendeu. Vou colocar de novo aqui para ver se o irmão aprendeu. Tempestade, vento. Só que agora Jesus não está no barco. Você já ouviu falar na prova de recuperação? Foi essa que os discípulos passaram. Prova de recuperação, bora lá. Jesus fica, sobe ao monte, ordena que eles passem para outra margem. Conto vocês lá. Vão lá. Lá vai. De novo a mesma coisa. Só que agora alguém aprendeu a lição. Jesus vem caminhando sobre as águas em meio à tempestade. Jesus vem dizendo assim: eu estou aqui. O pau está cantando aqui, o negócio está feio, mas eu estou aqui. Eu estou andando em direção
Os discípulos ficam amedrontados, pensam que é uma espécie... lá no Pará se chama visagem. Eu ia falar esse nome. Lá no Pará, Belém no Pará é visagem. Aqui é fantasma. Pensavam que era um fantasma. Que bexiga é isso? Que danado é isso? Jesus estava vindo ali. E em meio, louvor, a essa dificuldade, Jesus está andando. Aí tem um cara que aprendeu. Sabe quem é ele? Pedro. Se é o Senhor mesmo, me deixa ir andando até o Senhor. O que acontece? Ele vai andar. Por quê? Porque lá ele aprendeu. Lá ele aprendeu que Jesus estava com ele. E nessa nova dificuldade, Jesus estaria com ele novamente. Irmão, você quer que eu repita? Jesus está contigo. Tu morreu naquela vez? Tu morreu naquela vez? Tu tá vivinho aí bonito, como diz meu amigo pastor Jadiel, tá com a chapinha feita, tá com salto 15 escarpão aí, toda bonita, né? Linda, maravilhosa. Você tá aí, varão de Deus, com perfume, como é o nome do perfume? 1 million. Tá aí, cheiroso. Ei, passou. Se passou lá, vai passar de novo também. Deus está no controle de todas as coisas. Mas pastor Igor, eu não estou vendo Jesus. Na outra Jesus eu via, Jesus estava no barco. Mas você se esquece que se Jesus não está no barco, mas agora eles tinham uma palavra. Passem para lá. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra no meio da aflição, no meio da angústia, no meio da pressão, no meio da adversidade. Você tem uma palavra. Uma palavra te sustenta. Uma palavra e muitas pessoas foram curadas. Você lembra do centurião? Uma palavra, Jesus. Uma palavra desse altar muda decretos. Uma palavra desse altar, as coisas são transformadas. Uma palavra, você tem uma palavra. Jesus disse que você iria ser promovido e você vai. Pastor Igor, eu não estou vendo situação alguma. Ei, Deus falou. Tu prefere ficar com o que o homem diz ou que com Deus falou, rapaz? Deus falou, está falado. Mas pastor Igor, Pedro naufragou. Mas foi o único que conseguiu andar sobre as águas também. Deus está te ensinando que Ele está com você em todos os momentos. Pastor, eu vou naufragar. Pastor, eu estou afundando. Tudo bem. Para cada pessoa. Vem aqui, Tiesp, dá esse microfone aqui pro irmão. Desce aqui, meu filho, por favor. Para cada pessoa que está naufragando, existe uma mão estendida de Jesus. Para cada momento de aflição, de angústia, na pressão, Ele é o escape. Jesus é o seu escape. Deus já tem um caminho. A igreja pode se colocar de pé? Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus te dá escape. Você pode cantar aquele, só a igreja, só a igreja. Aquele que acalma o vento. Pode segurar todos os instrumentos? Pode segurar tudo. Só a igreja, diga. Que tira a força E faz o leão jejuar. o Deus. Deus que derruba as muralhas. Canta com fé, canta com fé, canta com fé. Deus está livrando gente aqui da pressão. Declara com fé agora. Deus.
Hoje é uma noite de escape. Hoje é uma noite de socorro. Hoje é uma noite que o inimigo perdeu mais uma vez. Na querada basuriede quedaraba. Espírito Santo de Deus. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Espírito Santo de Deus, começa a se movimentar aqui nesse lugar. Agora, começa a falar com o seu Deus aí no seu lugar. Começa a dizer para ele: Senhor, eu preciso de um socorro, eu preciso de escape, Deus. Mais de ti, Deus. Mais de ti, Deus. Mais de ti, ei. Hoje Deus está enxugando lágrimas aqui nesse lugar. Diga ao fraco: eu sou forte. 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 Eu livrei e vou livrar aqui hoje, lá na frente, porque eu sou o teu Deus. Não vai morrer, não vai acabar. Pode tirar um pouquinho de pedaço. Não. Deus está preparando pessoas aqui para estarem em lugares que você nunca nem imaginou. É por isso que essa pressão está arrochada, como diz lá na Paraíba. Na minha surique naramas. Doriaia cantaranama suria. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, assim diz o Senhor, vos aliviarei. O negócio está pegando, o negócio está complicado para meu filho e para minha filha, não está? Vai até Jesus.